sejam muito bem-vindos ao 5º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. O meu nome é Edivânia, sou professora do curso de Biomedicina e, em nome do Unisalesiano, agradeço essa participação, neste evento tão importante. Estou aqui com um aluno egresso salesiano do curso de Biomedicina, o doutor Eduardo Murilo. Doutor, seja muito bem-vindo. A palavra é sua e a satisfação é nossa, tá? Muito obrigada. Olá, eu que agradeço pelo convite, é um grande prazer poder participar desse 5º Congresso de Tecnologia na Educação. Então, eu pensei sobre uma palestra da graduação à pesquisa. Então, meu nome é Eduardo Murilo, sou biomédico pelo Unisalesiano de Lins e atualmente sou mestrando em Nanociência e Biociência na Unicentro e aqui em Guarapuava. Então, para começar, eu vou falar um pouquinho sobre mim. Eu sou Eduardo Murilo, tenho 24 anos, me formei em Biomedicina no Unisalesiano de Lins no ano de 2022. Atualmente sou mestrando em Nanociência e Biociência aqui na Universidade Estadual do Centro-Oeste, a Unicentro, aqui em Guarapuava, no Paraná. Atualmente eu sou bolsista pela Fundação Araucária. Então, para falar um pouquinho sobre da graduação à pesquisa, vamos voltar um pouquinho no tempo. Vamos voltar lá para 2022, quando eu tinha acabado de me formar. Então, quando eu me formei, veio esse questionamento. Eu me formei, e agora? O que eu faço? Para onde eu vou seguir? Que caminho eu vou trilhar? Para onde eu vou? E é sempre esse questionamento que a gente tem como alunos, de graduação. Será que eu estou no curso certo? E aí, quando chega no final do curso, você fala, e agora? Me formei. E vem esse questionamento, o que fazer? Vou para uma pós-graduação, vou começar a trabalhar na área, vou fazer uma residência, o que eu faço? O que eu vou fazer? Essa é a pergunta que Eduardo tinha, que eu tinha muito esse questionamento do que fazer. Foi aí que, recém-formado, eu fui fazer vários concursos, fui fazer várias provas e várias entrevistas para conseguir trabalhar na área e ter uma oportunidade de exercer a formação, na onde eu me formei. Foi aí que eu consegui ser aprovado no mestrado aqui na Unicentro, E aí veio esse dilema. De Lins a Guarapuava, aqui no Paraná, são aproximadamente 600 quilômetros, 590 quilômetros de casa. E foi um grande desafio para mim poder sair da minha cidade natal, que eu sou sou de Lins, e aí eu me mudar para um outro estado, para uma outra cidade, viver esse desafio de morar sozinho, de ter essa independência, de morar em outro lugar sem ter a família por perto, Então, como eu disse, atualmente me formei e fui aprovado no programa de pós-graduação em Nanociência e Biociência aqui pela Unicentro. É um programa multidisciplinar, onde ele tem 2 linhas de pesquisa. A primeira uma das linhas é a avaliação e aplicação de materiais, onde eles estudam os efeitos biológicos e toxicológicos ambientais de materiais e como eles podem ser usados de forma segura. Já a outra linha de pesquisa é síntese, simulação e caracterização de sistemas nanoestruturados. A minha linha de pesquisa que eu faço parte é a avaliação e aplicação de material, onde estou estudando e desenvolvendo um suplemento alimentar que eu vou falar com vocês ao longo da nossa palestra. Então, o desafio que eu mais enfrentei ao entrar no mestrado foi essa distância de casa, distância da minha cidade, da minha família, e esse desafio de morar sozinho, Esse choque inicial foi dessa nova adaptação, dessa nova rotina, de uma nova responsabilidade, tanto profissionalmente falando, quanto responsabilidade doméstica, de ter que cuidar de uma casa, de ter lá os afazeres domésticos, Então, eu tinha essas 2 responsabilidades e essa nova rotina, que eu tinha as aulas, os estudos, as pesquisas e esse desenvolvimento na vida acadêmica. Então, a vida acadêmica, falando sobre a vida acadêmica, ela tem muitas oportunidades, Uma delas é essas bolsas que o programa de mestrado ele oferece. Então, tem várias instituições que financiam esses estudos. Uma delas, que é aqui de Guarapuava, é a Fundação Araucária, e também tem o CNPq, onde eles fornecem bolsas para estudantes de mestrado, de pós-graduação, de mestrado e doutorado, para que eles consigam se deslocar da sua cidade, vir para o local, e ter como conseguir sustentar lá e viver e realizar as pesquisas. Também tem esse network multidisciplinar,
pois o programa que eu participo é um programa multidisciplinar, onde tem professores de diversas áreas de atuação e também tem alunos de diversas áreas, onde podemos ter essa troca de conhecimento um com os outros, e isso é muito valioso, né? Agrega muito o currículo, e isso é muito importante ter esse network multidisciplinar, porque a gente começa a ter uma visão diferente, não somente presa dentro da nossa área, da minha área, que é a biomedicina, mas eu consigo entender um pouco mais sobre a física, sobre a veterinária, sobre essa área multidisciplinar. E também tem essa curiosidade científica, né? Que você para pensar o porquê aquele processo é daquela maneira, por que aquele produto é assim, o que você pode melhorar, o que você pode trazer de benefícios naquele produto. E a vida acadêmica você não pode ter medo de tentar. É sempre essa tentativa e erro de você ir lá tentar, pesquisar, entender, ter essa curiosidade e pôr a mão na massa e não ter esse medo de tentar. A vida acadêmica, ela preza muito isso. Não tenha medo de tentar. Então, falando sobre esse não tenha medo de tentar, os desafios de uma pesquisa, né? O desafio de enfrentar essa pesquisa. A pesquisa realmente ela não é só o resultado pronto. Você não vai chegar lá, você vai ler, montar o seu projeto de pesquisa, vai sentar na bancada e o resultado vai aparecer de imediato. Não, o projeto ele vai de uma disciplina e de um planejamento. Você precisa trabalhar, você precisa se organizar, tem muita leitura, tem que ter esse pensamento crítico de, será que esse método está correto? Será que se eu mudar o modo da minha pesquisa vai melhorar, vai trazer um benefício, um resultado melhor? E como eu disse, muitas das vezes o experimento ele não vai dar certo. De primeira, ele vai dar errado. O seu experimento de primeira, ele vai dar errado. Então você vai fazer lá e você vai achar que está tudo certo, que você fez uma boa busca de dados, você tem uma grande metodologia estruturada, você tem seus reagentes todos prontos, e aí você senta na bancada para começar a fazer o experimento, ele vai dar errado, ele não vai dar certo. Mas no final é gratificante ver que o seu processo, né, que é uma escada, a cada dia você vai subindo um degrau a mais para chegar e ter esse resultado de concluir a sua pesquisa. Então, falando um pouquinho sobre o meu projeto de pesquisa, aqui no programa, no projeto da minha linha de pesquisa, o meu orientador ele me deu uma matéria-prima onde já está sendo estudada e desenvolvida vários projetos em base dessa metodologia, dessa matéria-prima. Então, é um subproduto. Atualmente, essa matéria-prima é uma semente. Ela é um subproduto que é descartada dessa indústria. Então, a semente ela vai cair ao solo e acaba servindo para adubo ou alimentação animal. Quando não, os operadores eles vêm, recolhem essa semente e descartam ela. Então, essa semente ela chegou até a universidade, onde nós pegamos ela, fazemos toda a limpeza dessa semente, a seleção e classificação, e extraímos o óleo bruto dessa semente. Por prensagem, por uma rosca sem fio com temperatura, a gente extrai esse óleo dessa semente, porque esse óleo ele tem um alto perfil de ácidos graxos, que é benéfico para a saúde, e também tem uma alta atividade de antioxidante, que também é muito importante. Então, juntando esse perfil de ácidos graxos e essa atividade de antioxidante, juntando, eu pensei, vamos desenvolver um suplemento alimentar. Então, com base nesse óleo, estou desenvolvendo um insumo farmacêutico para que seja aplicado em um suplemento alimentar. Eu não posso falar agora para vocês sobre essa semente, sobre essa planta, por conta da propriedade intelectual, que, como eu disse, estamos já com diversos projetos baseados nessa semente e estamos envolvendo patentes, então, por conta do sigilo mesmo, não posso estar divulgando. Mas eu vou contar todos os processos, todos os resultados para vocês entenderem o passo a passo de uma pesquisa, o quão complexo e incrível é essa parte da pesquisa. Então, como eu disse, o meu projeto é desenvolver um suplemento alimentar vegetal, de origem vegetal, microencapsulado. Então, o óleo vegetal bruto, ele chega para mim e eu vou fazer o refino e o tratamento desse óleo. O óleo bruto, ele vem com uma cor escura, ele vem turvo, ele vem com algumas sujidades. Então, o refino, ele vai servir para tirar essa sujidade e tornar o óleo mais límpido, um óleo próprio para consumo. Então, vai ter o tratamento físico e o tratamento químico nesse óleo para retirar essas impurezas, fazer essa degomagem desse óleo, para deixar esse óleo o mais puro possível, sem alterar as suas características e propriedades. Logo após,
estou desenvolvendo uma metodologia de microencapsulação, onde com a atuação de polímeros, ele vai fazer uma proteção nesse óleo, para que depois ele possa ser seco e virar um pó, para aí sim ser desenvolvido um suplemento alimentar. Então, para vocês entenderem, essa é a matéria-prima. O Becker número 1, esse que onde está linkado como 1, ele é o óleo bruto. Ele é o óleo assim que ele chega para mim aqui na bancada, ele vem dessa maneira. Logo, a gente começa com o tratamento físico, que é a filtração. Então, eu faço a filtração a vácuo desse óleo para tentar remover aquelas sujidades maiores, aquela parte mais grosseira desse óleo, que é o imagem número 2, o Becker número 2. Onde o óleo ele já está um pouco mais claro, já está um pouco mais límpido, mas ainda ele tem uma sujidade nele. Já o Becker número 3 já é o óleo refinado. É o óleo que passou por esse tratamento, essa decantação, a atuação desse reagente, para tirar essa degomagem e tornar esse óleo mais límpido e mais próprio para consumo. E aí o Becker número 3 é o óleo que atualmente estou usando para desenvolver esse suplemento. Então, como eu falei lá no começo, o objetivo é pegar um óleo líquido e tornar esse óleo em pó através da microencapsulação com a atuação desses polímeros. Então, Eduardo, para que você quer fazer um óleo virar pó? Eu não posso já utilizar o óleo líquido como um suplemento? Quais os benefícios que traria esse óleo em pó? Então, virar o óleo em pó não é somente para ter ele em pó, é porque ele tem várias propriedades que vai melhorar a atuação dele. As 3 mais importantes é a sua estabilidade. O óleo sendo em pó, ele vai se manter mais estável por muito mais tempo. Também ele vai reduzir a sua oxidação. O óleo em pó ele vai poder ser exposto à luz, à temperatura e à presença de oxigênio. Já o óleo líquido, a altas temperaturas, a presença de luz e de oxigênio, ele vai oxidar e rancificar, perdendo as suas propriedades e as suas características benéficas para a saúde. E também o óleo em pó ele vai aumentar a sua vida útil, tornando o óleo muito mais durável, com uma durabilidade muito maior do que o óleo líquido. Então, alguns dos resultados o óleo líquido virando o óleo em pó. Então, nessas 2 imagens, eu tenho uma imagem do óleo líquido, do óleo bruto, o óleo refinado que chega, e a outra imagem já tem o óleo em pó, o óleo microencapsulado, com atuações de polímero, onde ele virou um pó, igual uma farinha, posso dizer assim, ele ficou bem sequinho, não tem textura oleosa. O óleo em pó também vai melhorar as suas características organolépticas, não vai deixar cheiro, gosto, aroma, não vai ter nada que vai prejudiciar esse óleo. Ele continua tendo as suas características, só que em formato de pó. E logo após esse óleo em pó vai ser realizado a formulação e desenvolvimento desse suplemento alimentar encapsulado, onde o consumidor, a população, vai poder consumir esse suplemento em uma dose diária. Né? Então, o óleo em pó, o óleo líquido vira um óleo em pó e logo após vira esse suplemento encapsulado em uma cápsula de gelatina. Aqui algumas micrografias de análise e microscopia eletrônica de varredura. Na imagem, eu tenho a microscopia individual, uma microcápsula, com um tamanho aproximadamente de 200 micrômetros. Então, aqui eu consigo mostrar para vocês a morfologia, né, dessa microcápsula. Ela é individualizada ali. Então, eu consigo ver a estrutura dela e internamente o óleo está lá encapsulado. Já na outra imagem, eu tenho o detalhe da superfície. Se vocês verem, ela é um pouco rugosa, um pouco ondulada, que aí é a presença do óleo dentro dessa cápsula, que deixa ela um pouco irregular desse formato, mas é devido à presença do óleo que está dentro dela. E lá, quando eu falei com vocês lá no começo sobre os desafios da pesquisa, né? Então, muitas das vezes o experimento ele vai dar errado. Ele vai dar errado e comigo aconteceu isso também. O óleo ele tinha uma viscosidade muito alta, então eu tinha que trabalhar na metodologia para ajustar essa viscosidade, para que ela possa ser melhorada, para que eu consiga trabalhar com esse óleo de uma forma que ele venha ter a viscosidade ideal para que eu consiga fazer o processo de microencapsulação. E durante a secagem, porque a microencapsulação, eu preciso passar por um processo de secagem. Nessa secagem, havia rompimento das microcápsulas.
os polímeros estavam com uma camada super fina, então ele não conseguia resistir à secagem e fazer esse rompimento, liberando o óleo para fora, que não era desejado. E também o tempo de experimento. Muitas vezes entrei no laboratório, 1 hora da tarde, fui sair 10, 11 horas da noite, desenvolvendo a pesquisa, e lá na bancada, e faz uma metodologia, dá errado, você para, analisa, lê, volta, altera alguns fatores, faz um planejamento experimental e vai para um outro lado. Então, o tempo de experimento é muito longo. Então, esse é o desafio. Muitas das vezes, o experimento ele vai dar errado, como essa imagem é um dos exemplos que deu errado. Ele teve esse rompimento e esse encraquelamento da microcápsula, não conseguiu virar um pó, ela ficou essa placa mais gelatinosa, mais viscosa. Então, como eu disse, no final é gratificante você ver esse resultado, né? Então, eu tenho uma imagem onde a microcapsular estava dando errado, e na outra eu já tenho o resultado final do pó encapsulado, do pó com a sua estabilidade boa, e o resultado que lá no início da pesquisa eu almejava. Então, no final é gratificante, vai ter desafios, você vai enfrentar por dificuldades, mas no final é muito gratificante você ver que você conseguiu, o objetivo da sua pesquisa você conseguiu concluir. E também a vida do pesquisador não se resume somente a sentar na bancada e fazer somente esse experimento. Aqui, como é um programa multidisciplinar, somos chamados também a desenvolver outros projetos em paralelo. Então, eu atualmente, fora esse projeto do desenvolvimento desse insumo farmacêutico e desse suplemento alimentar, estou desenvolvendo uma embalagem sustentável, que aqui no Paraná, aqui na região sul, é muito comum o consumo de chimarrão, que é a erva mate, né, para que eles usam no chimarrão. E aqui tem uma indústria que fazem essa produção dessa erva mate para chimarrão. E com isso, ela tem esse resíduo que sobra nesse processamento. Então, esse resíduo também chegou para nós aqui na universidade e pensamos em desenvolver uma embalagem a partir desse resíduo. Essa embalagem ela visa substituir o poliestireno expandido, que comumente é conhecido como o isopor. Então, pensando na matéria-prima que chegou, que é esse resíduo da indústria, vamos desenvolver para sanar esse problema que é a embalagem de poliestireno expandido, que o comumente conhecido como isopor, ele não se degrada no ambiente, ele é um produto que ele não tem como ser reciclado. Então, após gerado, ele continua com a sua vida lá, ele não tem uma reciclagem. O poliestireno expandido, ele não tem essa reciclagem. Então, pensando nisso, estamos desenvolvendo uma embalagem sustentável para substituir esse isopor. Então, aqui eu tenho os dois resíduos que vêm dessa indústria de erva mate, que é o pó, que na hora do processamento sobra esse resíduo de pó, que não é utilizado, e também alguns talinhos do galho da erva mate, que também não é utilizada nesse processo. Juntamente com uma cola de polímero, a gente visou fazer essa ligação entre esses materiais para desenvolver essa embalagem. Então, ainda estamos em fase de teste. Eu quis mostrar aqui para vocês que aqui na pesquisa a gente não fica somente preso em um projeto. Tem vários projetos em paralelo que a gente desenvolve, e um deles é esse desse embalagem. Então, aqui eu tenho alguns testes que desenvolvemos dessa embalagem. Então, na imagem eu tenho ela secando na estufa, que logo depois ela seria dobrada no formato da caixinha. E ali, na outra imagem, ela bem próxima de como é a textura dessa embalagem. Ela não passa contato para o alimento, ela tem essa barreira térmica, esse potencial de barreira térmica, então ela conserva a temperatura interna. Então, estamos em estudos de resistência dessa embalagem agora para poder termos uma publicação e poder expor esse resultado para vocês também. Então, esse é um estudo que estamos quase concluindo ele, e eu achei interessante mostrar para vocês que eu não fico somente na minha pesquisa de projeto de mestrado. Aqui também eu desenvolvo outros projetos além da minha linha de pesquisa, né, do meu projeto de pesquisa. E aí é o porquê eu contei tanto sobre a minha vida, o porquê eu contei tanto sobre Eduardo, que
recém-formado, teve seu questionamento, teve sua dúvida do que fazer, da onde ir, porque Eduardo, em 2022, tinha esse anseio, essa curiosidade por pesquisa. Sempre teve esse pensamento crítico, sempre teve essa curiosidade, eu sempre tive. Então, eu falei muito sobre mim para mostrar que eu consegui entrar nessa linha de pesquisa sendo um egresso do Salesiano. Eu me formei no Salesiano, desenvolvi, participei de iniciações científicas, fiz o meu TCC, concluí e entrei nesse mundo da pesquisa, o quanto é gratificante. Então, toda a base de conhecimento de laboratório, toda a técnica, todo o conhecimento teórico eu adquiri e consegui agora colocar em prática dentro da pesquisa. E aí eu quero abrir para vocês. Às vezes vocês têm essa dúvida de querer ser um pesquisador, mas não sabe por onde começar. O pilar da formação, o tripé do ensino superior é baseado no ensino, pesquisa e extensão. Então, você tem o seu ensino, que você está lá dentro de sala de aula, você também tem a pesquisa e a extensão ligado paralelamente. A pesquisa é onde você começa a desenvolver esse pensamento crítico, de você tentar pesquisar com o auxílio dos professores, e a extensão é aquele momento onde você vai pegar todo o seu conhecimento e levar à comunidade para tentar compartilhar com eles algum conhecimento da área, né? Então, se você tem esse pensamento crítico e essa curiosidade, então, o indicativo para você é ser pesquisador, sabe? Então, eu falo que a iniciação científica é essa primeira porta de entrada para que você entre nessa pesquisa, para que você conheça a pesquisa. Então, na iniciação científica, vai ser os seus primeiros contatos com artigo científico, com leitura técnica, com metodologia, com ir para a bancada para desenvolver um experimento, para poder chegar num problema e você conseguir solucionar esse problema. E também tem o TCC, se você já está concluindo a sua graduação, não veja só o TCC como uma obrigação de final de curso, como lá você tem que entregar por uma obrigação, mas veja como uma oportunidade de você exercer essa pesquisa, de exercer e ver que, tipo, será que é isso mesmo que eu quero? Começar já a ler ter essas leituras técnicas, procurar banco de dados de arquivo, de artigos e começar a ler e entender e ver o TCC não somente como essa obrigação, mas como uma oportunidade de você conseguir aplicar essa pesquisa, de você conseguir aplicar toda essa sua curiosidade no seu TCC. E você também não pode ter medo de errar. Você precisa entender que a pesquisa é essa tentativa e erro. Você vai começar o seu projeto, vai dar errado, você vai tentar de novo, e de novo, e de novo, e quantas vezes forem necessárias, até que você consiga o seu resultado. Como eu disse, é gratificante você chegar no final e ver o seu resultado lá pronto, o seu projeto que ele conseguiu sair do papel e virar uma realidade, né? Porque a função do pesquisador é ou desenvolver um novo produto, ou solucionar algum problema que está ocasionado. Então, você, como pesquisador, você tem que sanar algum desses problemas, ou desenvolver algo que vai gerar benefícios, né, para a sociedade. Você, como pesquisador, tem que ter esse pensamento. O meu projeto ele vai gerar o que para a sociedade? O meu projeto de mestrado, ele visa retirar esse produto, esse subproduto que atualmente é descartado, que vai gerar renda e que vai gerar um suplemento alimentar de origem vegetal, que também pega esse apelo para os veganos, que não consomem um suplemento por ter origem animal. Então, ele tem ele visa sanar esse problema. E a embalagem sustentável também, ela visa sanar um problema. Então, o pesquisador ele está sempre pesquisando e desenvolvendo para sanar esses problemas que aparecem na sociedade, né? Que atualmente tem surgindo sempre novos problemas, sempre novas ideias estão surgindo para que possamos sanar esses problemas, né? Então, falando um pouquinho sobre a minha visão de futuro, a minha jornada ainda não acabou, apenas começou. Eu tenho 24 anos, já estou concluindo o meu mestrado, talvez venha um doutorado aí, acredito que sim, estou com já um planejamento de futuro, mas eu quero deixar para vocês isso. Independente do caminho que vocês vão trilhar, é importante você nunca parar de aprender e contribuir para a ciência e para a sociedade. Então, mesmo que você não queira ser um pesquisador, mas seja um profissional onde vai contribuir com a ciência e com a sociedade. Então, seja um profissional que visa isso.
É claro que eu vou ter esse apego pela pesquisa, porque eu acho que é algo onde você consegue usar essa criatividade, você consegue ver os problemas e tentar solucionar eles com uma criatividade, com uma ideia inovadora, com um processamento diferente. Então, eu vou ter esse apego pela pesquisa, mas independente do caminho que você for trilhar, nunca pare de aprender e contribuir para a ciência e para a sociedade, né, com a sua formação. E aí eu deixo uma frase para finalizarmos, né? A mente que se abre a uma nova ideia jamais volta a seu tamanho original. Então, de Albert Einstein, essa frase eu acho muito forte, que quando a sua mente ela vai se abrir, ela jamais ela vai voltar para como ela era. Então, a pesquisa ela tem esse potencial de abrir a sua mente e de você começar a ver de umas novas perspectivas. Então, eu quero agradecer pela oportunidade de compartilhar um pouquinho sobre a minha trajetória. Deixo aqui os meus contatos. Caso vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, eu estou aberto para auxiliar vocês, não somente no programa que eu participo, mas, Eduardo, tem alguma dúvida, tem alguma ideia, eu quero seguir para a linha de pesquisa, mas tem alguns medos, alguns receios, pode entrar em contato comigo, eu estou aberto para ajudar vocês. E quero agradecer a professora Edivânia pela oportunidade de estar aqui compartilhando sobre a minha trajetória. Doutor Eduardo, eu gostaria de agradecer as suas importantes considerações, né, a abertura que você abriu, né, para os alunos, se colocou à disposição para estar tirando dúvidas, estar explanando a sua trajetória, porque realmente os alunos, eles ficam, né, o que eu vou fazer agora, com quem eu posso conversar, tem essa dúvida, né? Então, é muito importante ter esse contato e estar mostrando, estar à disposição da pesquisa e da evolução na ciência brasileira, né? Isso é muito importante. Eu sei que o doutor já até mencionou sobre a iniciação científica, e justamente é o questionamento, né? Que eu gostaria que você explanasse para os nossos alunos, porque como você, um aluno egresso, né, do curso de biomedicina do Unisalesiano, também inserido, já está quase aí concluindo o seu mestrado, que é uma linha de pesquisa maravilhosa, né, aproveitando aí dos componentes, reaproveitando para que eles não sejam descartados no ambiente, fazendo uma excelente utilização e aplicação disso para a saúde, né? Sim. Aí você poderia explicar para os alunos, né, qual que é a importância de fazer uma iniciação científica desde a graduação, né, para quem quer atuar na pesquisa, para contribuir, né, com a ciência brasileira. Qual que é a importância? Eu sei que você já falou desse pensamento crítico, né, mas, assim, nesse sentido um pouco mais aprofundado, o que você poderia trazer de mais informações para os alunos? Então, como eu falei, né, a iniciação científica é essa porta de entrada. É o primeiro contato que, dentro da graduação, você tem com a pesquisa. Lá, o seu professor orientador, ele vai estar te auxiliando e você vai ter essa autonomia de colocar a mão em prática, colocar lá a mão no experimento, tirar do papel e ter esse pensamento crítico e ver essa perspectiva de visão diferente. Eu falo que a iniciação científica, ela meio que te faz um filtro. Será que é realmente essa linha de pesquisa que eu quero? Será que é realmente ser um pesquisador? Lá é um desafio que ainda pode ser que você esteja no começo da graduação, ou quase concluindo, mas independente do período que você tiver, a iniciação científica é essa porta que você, dentro da graduação, já começa a contribuir para a ciência brasileira, né? Onde você já começa a criar resultados, criar projetos inovadores, projetos tecnológicos, onde vai estar desenvolvendo e sanando esse problema que a sociedade, esse questionamento que a sociedade traz. Será que podemos melhorar um processamento? Será que podemos reutilizar um produto? Um produto que vai ser descartado, será que eu posso melhorar ele? Será que na área da saúde eu tenho alguma metodologia a seguir diferente? Então, a iniciação científica é essa porta que abre para o pesquisador. E depois, para que você consiga outros programas de mestrado, de doutorado, isso vai impactar muito, tem um peso muito importante no seu currículo acadêmico, que vai ser de grande valia, né? Você ter já feito uma iniciação científica logo na graduação, porque você já vai ter esse contato
Então, logo que você chegar no mestrado, você já não vai ter tanta dificuldade de ler artigos, de saber onde buscar, onde encontrar esses dados. Então, já se torna algo mais fácil e algo que o seu orientador vai falar: uau, ele já vem pesquisando, ele já tem contribuído para a ciência brasileira. Então, desde a graduação, ele já vem trabalhando. Então, isso é algo que vai agregar tanto no seu currículo profissional e acadêmico, mas no seu currículo pessoal. Porque você, como uma pessoa, como pessoa mesmo, já vai ter a sua mente aberta. E como pesquisador, você já vai ter esse pensamento crítico de questionar métodos e resultados. Então, a iniciação científica é essa porta de entrada. Eu falo que hoje, como aluno de mestrado, eu oriento alunas de iniciação científica e é gratificante você ver a curiosidade deles, tipo, nossa, eu tive uma ideia, eu andei estudando e será que a gente pode seguir por esse lado? Então, é uma mente mais fresca, né? Eu falo, eu tenho 24 anos, mas é uma mente que está mais ativa. Então, dentro da graduação, eu falo, se você tiver essa oportunidade, faça a iniciação científica, porque é muito importante para você já começar a contribuir, né, para a pesquisa em si. Muito bacana sua consideração, viu, doutor Murilo? Porque realmente, né, como você disse, você tira do papel e você vê algo se materializando na sua frente, né? E faz todo esse pensamento, ele liga muito com aquela frase do Albert Einstein que você colocou, que quanto mais você se expõe, quanto mais a mente se abrir, se expandir, ela não vai voltar ao seu tamanho original, né? E Sim. você, com essa expansão das ideias desde a graduação, toda essa trajetória possibilitou você estar, né, nesse papel atuante na pesquisa, que é muito importante, sendo aí orientador dos projetos de iniciação científica, e isso é maravilhoso, gostaria de parabenizar, que é muito bacana, né, ver um ex-aluno ainda tendo sucesso, seguindo a trajetória, e com certeza, né, levando o bom nome da biomedicina por aí, tá lá no Paraná, tudo mais, estou gostando de ver. Doutor Murilo, eu gostaria então de agradecer a sua preciosa participação. Eu tenho certeza que esse momento ele será de grande valia, né, para os nossos alunos, tanto para a vida acadêmica, para a vida profissional deles. Em nome do Unisalesiano, nós agradecemos a sua preciosa, importantíssima participação. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade de poder compartilhar, né? Que a gente trilha esse caminho e é tão gratificante você poder compartilhar isso e poder inspirar outros alunos a quererem seguir para a área da pesquisa, né? Porque é algo que eu amo, que eu me identifiquei, onde eu me encontrei. Então, eu quero compartilhar para que mais alunos também amem a pesquisa assim como eu amo. Então, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. Obrigada por tudo, doutor Murilo.